Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, director TV Univap y miembro de la Asociación Brasileña de Ingeniería de Televisión, investigador en las áreas de televisión digital. Tiene decenas de trabajos presentados en congresos en Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Estados Unidos y España. Buenas tardes, agradezco mucho por la presencia de usted. Primeiro vou tentar falar espanhol, ¿sí? E vocês prometem que vão tentar entender e assim vamos trocando experiências. E vamos fazer mais como uma charla, ¿sí? Tentar entender as coisas que pouco do conhecimento que por la idade tenho para poder passar pouco para você. Pero a ideia yo he visto por las presentaciones por estos días que a muchos me gustaría de tener esto en la pantalla, por favor. Los slides. ¿Se puede colocar los slides en la pantalla? Sí. Yo he visto que a los jóvenes principalmente les gustaría mucho estar aquí, a la frente, a presentar, a hablar, a participar mucho más. Y usted han participado desta forma, ¿sí? Siempre por la pantalla que estaba auxiliar y por lo Twitter, ¿sí? Fue una forma de hacer una televisión un poco más participativa. Algunas cosas que se plantearon que me pareció interesante, y fue lo siguiente: los medios deben adaptarse al desarrollo de las audiencias. Una otra fue: el éxito de la nueva televisión depende de la creatividad y diversificación de contenidos. Una otra, creo que el contenido que se presentan es lo importante y principalmente a quién va dirigido. Y la era de los medios electrónicos puede hacer desaparecer a los medios tradicionales. Y lo más importante, somos los responsables de generar contenidos de calidad para la nueva era digital. A partir de esto, tentar trocar umas ideias e entender pouco do que se entende como televisão digital, ¿sí? Principalmente nesse momento que em México está a passar por el apagón, ¿sí? El apagón analógico. Que se entenda. Vocês entendem exatamente o que é isto? Que câmbio se vai dar? Não? Aparte de la calidad de la imagen, va a haber posibilidad de meter más canales, o sea, cada emisora va a tener más opciones de transmitir y obviamente el público va a tener más opciones para elegir y va a ser más interactiva. Esa es, creo que, de las cosas como más importantes. En uno de los foros pasados mencionaban que eso de aumentar la calidad no era el todo, era nada más como la punta como del iceberg, ¿no? Y todo lo demás era lo interactivo. Exacto. Yo voy a hablar un poco cómo se puede dar esa interactividad también. Es una cosa que porque se habla mucho, pero está se haciendo mucho poco ainda, ¿sí? ¿De nuevo? ¿Sí? Ah, ok. Ok, ya estamos. Entonces, de esto, además de los buen sonido, ¿sí? Que tiene un sonido digital, de la imagen, que se ve que es una imagen mucho mejor, ¿sí? Es la cuestión de la interactividad y los múltiples canales, ¿sí? Pero poco se habla de por qué que se ha hecho esto. Muchos hablan que es una cuestión de que este cambio de tecnología en verdad es obligatorio y necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión que es exactamente esta cuestión de dónde se cabe un canal analógico. Se puede caber
Aqui em México, 4 canais, e por outras tecnologias, hasta 5 ou 6 canais, ¿sí? Depende de como você vai ser. Pero o que se habla um pouco é esta questão de que temos um espectro, que é espectro eletromagnético, e por la televisão digital, e principalmente por outra, se pode ter o que se hablamos que é um dividendo digital, que é o quê? Aqui, um canal ocupava todo um espaço. Aqui, quando se trabalha no canal digital, se vai sobrar um espaço no espectro. E por que se necessita que se sobre um espaço no espectro? Para a telefonia, para todo o outro, as outras áreas digitais. ¿Sí? Se não cambiamos para o digital e hacemos uma compressão de sinais, não teremos espaço para o 4G, o 3G, o 5G. ¿Sí? Isso que está sendo, este dividendo digital, que quando se cambia do analógico para o digital, tem um dividendo, uma sobra de espaço exatamente para este 4G. ¿Sí? E cada vez mais essas tecnologias, ¿sí? Inalâmbricas vão querer sacar mais espaço da televisão. Cada vez mais se vão sacar. Estão sacando no rádio também. ¿Sí? Por isso, os rádios AM estão se convertendo a FM. ¿Sí? Para que se tenha também mais espaço. Porque o espectro eletromagnético é finito, é um espaço que não se pode ampliar. É do governo, e isso também genera lucro para os governos, porque o governo se vende isto para as empresas de telecomunicações. ¿Sí? Não sei como está nascendo aqui, em Brasil, quando se vendeu isso, é para dar os conversores digitais para aqueles que não podem comprar uma televisão quando vier a questão do apagão. ¿Sí? Isso é só um pouco para entender dessa necessidade. É obrigatória, em quase todos os países estão cambiando, é obrigatória e necessária. Porque, em verdade, quando falamos de televisão digital, por satélite, que é muito mais finito, ¿sí? Já utilizamos uma televisão digital em compressão desde os anos 90, ¿sí? Porque em satélite tem pouco espaço, ¿sí? E muito caro. Então, já se utilizava. E esta é a televisão digital terrestre, que tem uma característica que é muito importante, que é grátis. ¿Sí? É o que se habla de televisão broadcast. É a televisão que é gratuita. Quando falamos de televisão digital, neste momento de apagones, televisão digital terrestre. E uma televisão digital, outros conceitos que podemos trabalhar com televisão digital é como televisão digital a partir do conteúdo audiovisual digital, que é a produção e difusão de conteúdo audiovisual. Ou seja, todo isto é televisão. ¿Sí? E aí temos por cable, por aire, que se está criando o TDT, que está agora em todos os países. Outros meios digitais, também a televisão digital, vídeo online, que pode ser em tempo real, em vivo. Vídeo baixo demanda, que pode estar dentro de uma universidade, dentro de um sítio, ou pode ser utilizado por uma internet. Se utiliza uma tecnologia da internet, ¿sí? Se pode ser por la internet, por todo o mundo, ou só dentro de um sítio. Essa é a tecnologia. Por exemplo, o YouTube, esse vídeo baixo demanda. Tudo isto é o entorno da televisão digital. Pero quando falamos dessa televisão gratuita, é esta televisão que vai ter o apagão analógico e se vai ser toda digital. Algumas questões. Então, é um avanço tecnológico, ¿sí? Como se falava, essa questão do sonido, ¿sí? Das imagens, e a questão da interatividade. Que isto também aqui vou passar rapidamente, muito mais entrar para esta questão da interatividade em la televisão aberta, ¿sí? Que é como podemos fazer muitos trabalhos. Quando se tem uma televisão digital que
o aparato está ligado à internet, se hablamos que é uma televisão com canal de retorno, ou seja, tem a televisão que vem por aire e tem outro canal que é a internet. ¿Sí? Essa se permite fazer muitas outras coisas. Pero tem uma televisão digital grátis, não necessita de internet, que é a televisão que todo vem por aire. Todo se pode fazer com o conteúdo que vem por aire, não se necessita estar interligado na internet. É isso que é grátis. Esse que é importante. Que é exatamente aqui quando se diz, isso é tirado exatamente do TDT de México. Eu vou trabalhar muito com a interatividade com a pantalla, por favor. De novo, sim. Que é AGD, sim. Tem uma melhor definição de imagem, menor sonido, mais serviços. É aqui que teremos que entender para, incluso, poder ensinar a las pessoas, a los jóvenes, a los futuros produtores, como se pode fazer isto, e completamente grátis. ¿Sí? Os guias de programação, como se tem em cable, se pode ver por televisão digital, se acede a ver toda a programação que se vai ter o dia em la televisão, se pode fazer a programação para que a televisão se encenda nesse horário, tudo grátis por la televisão. E as questões de áudio e subtítulos também. E aqui adentramos nessa questão. E o que é uma televisão digital cidadana? Que é uma televisão como serviço público, uma televisão que está a serviço da comunidade. ¿Sí? Em primeiro lugar, é uma televisão que é muito mais educativa. Falaram hoje pouco sobre a questão de lo edutainment, que é a educação com entretenimento. ¿Sí? Outra coisa é a questão que é mais informativa, infotainment. E outra, a prestação de serviço é mais colaborativa e mais participativa. Vamos ver pensar um pouco o que seja essa questão de ser mais educativa. Isto de fazer o edutainment não é fácil. ¿Sí? Temos algum problema. Vocês conhecem o Mundo de Beckman? Han visto? É um programa que tinha. É um programa que se falava de ciências, ¿sí? Que se hacía de uma maneira assim, com bromas, muito interessante. Pero a cada capítulo de Mundo de Beckman se custava $50,000. ¿Sí? Esse é um problema que temos às vezes. Se habla muito que não é muito custoso, se pode fazer, pero para hacer televisão, em algumas coisas, tem um custo muito alto, sim. Não há como fazê-lo. Tem a questão do infotainment, um programa de 4 cabeças. Tem aqui também esse formato, que é um programa que tem informação, pero com muita broma. Eu não conheço exatamente aqui a televisão de México, mas é assim. É onde se trabalha com a informação, mas também se coloca o entretenimento adentro dos programas. ¿Sí? Tem que ter uma preocupação com uma programação que tenha valores morais e éticos, valorar a cultura de um povo, informação como forma de gerar conhecimento. Isso está em todos os projetos das televisões educativas. ¿Sí? E também, por lei, isso aparece em todos os países como parte das televisões comerciais, que tem que ter tudo isso. Afortunadamente, em todos os países também as televisões comerciais não seguem exatamente isto, que seria uma base. Para que eles servem? Aqui um modelo de também? Ah, essas são minhas roseiras premiadas. de um programa Puxa, estas roses são tão bonitas. feito por uma universidade, Elas são mesmo, sim, Azulão. que é mais Você fala como Eu estou aprendendo. Que bom. Então, Sesame mais Street, gente vai Vila poder Sésamo, aprender pero também. hecho totalmente Como dentro assim, de uma professor? universidade, É porque aqui que tem sempre temos umas características visitas, que Azulão. depois também são Pessoal, interativas. Digam oi para o Azulão. Oi! Puxa vida, nem tinha visto vocês aí. Oi, pessoal! Oi, oi! Olá, olá! Vocês viram, pessoal?
O azulão disse Isso uma faz parte palavra em também de um inglês. programa Sim, 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 sim. de Eu disse maestria. a palavra Sim. rose. Foi exatamente Aqui o que eu ouvi, hablam azulão. uma palavra em E inglês vocês, amiguinhos? e aí se sabem o que aproveita disto significa a para palavra rose? mostrar Então vamos descobrir. Vocês acham que rose quer dizer? múltiplas escolhas, Vaso, ¿sí? rosa, Pero esto cuadro. en la televisión abierta, los niños se pueden hacer su respuesta por lo control remoto, ¿sí? Esta es una forma de interactividad que se puede hacer por la televisión gratuita. Entonces se puede hacer por A control resposta remoto, se certa hace é la escolha, rosa. ¿sí? Esto es Parabéns muy para quem interesante. Se acertou. puede hacer muchas cosas eu acertei, sin necesidad de estar ligado a Muito internet, bem, azulão. ¿sí? Mas agora me diga, por que você veio até aqui? Hicieron esses programas junto con lo contenido programático de las escuelas de la ciudad. ¿sí? Entonces se complementa la educación de los niños y con interactividad. Aqui, deixa-me ver, tem outro vídeo. Não. Que seja mais colaborativa e participativa, que tenha espaços para receber informações, ideias, temáticas, conteúdos do público televidente. Isto sim tem que ter um tipo de aplicativo, alguma coisa, para que a emissora de televisão receba essas ideias, esses conteúdos, para que pueda colocar em sua programação, mas principalmente para que se possa criar conteúdos com a participação da sociedade. Então, as ferramentas digitais sociais ajudam muito nisto. Em final, mostrar algumas coisas, mas se pode criar alguns aplicativos com ferramentas grátis. Você mesmo, depois, se quiser, pode passar um sítio onde você pode criar seu próprio app, sim? E você pode criar condições de interactuar com seu conteúdo. Estou fazendo com meus alunos documentais e criam um app utilizando essa ferramenta grátis. Você pode interactuar e conhecer os conteúdos, sim? Uma questão que é muito séria é exatamente isso desta charla que tem o poder da televisão analógica. Se não tomarmos muito cuidado, simplesmente se vai cambiar por outra forma, sim? Se não fizermos uma televisão realmente que seja mais colaborativa e mais participativa, vamos ter a mesma questão, sim? Sempre de arriba para abaixo, sempre se vai ter o poder que vai passar o que quiera sem que o povo pueda participar. E outra questão de uma televisão cidadã que pouco se habla também é que seja uma televisão mais inclusiva. As pessoas com deficiências visuais e auditivas, a informação visual, seja a questão textual, icônica ou gráfica, que é a questão da color das letras para os daltônicos. Se utilizamos muito o verde, o azul, para o daltônico isto não tem diferença, sim? O tamanho e fonte de letra das pessoas que têm problema de visão, sim? E os viejos também, os adultos maiores. E a questão de informação sonora também. Muito a questão de como os adultos maiores e as pessoas com deficiência de audição vão entender isto. Aqui, esta é uma televisão que emite por internet. Foi feita para surdos e por surdos. Os reporteros são surdos, o que é muito interessante. Está em internet e agora estamos emitindo também, estão levando para as televisões universitárias de Brasil, que se tenha uma franja com horário para os surdos, sim? Olá, tudo bom? O Brasil é parte de um continente onde a grande maioria dos países falam o espanhol. Essa característica geográfica poderia nos despertar uma maior atenção. Aqui o que é interessante é que esta apresentação de linguagem de sinais, os surdos lo escolheram que seja maior do que a pantalla, porque para eles isso é mais importante do que está casi do conteúdo individual, para que entendam. Porque normalmente o que se tem na televisão convencional
é uma pequena ventana com a linguagem de sinais. Para eles, escolheram que seja assim, muito mais grande. E também, você pode volver. É uma questão que sempre tem. A questão de los subtítulos, sempre em conjunto com as... E o conteúdo que é? Esses conteúdos são conteúdos de programas normais que têm a programação, pero reeditados para os surdos. Ou seja, a mesma programação, se saca alguns programas e se faz uma produção específica para os surdos. ¿Sí? Eu creio que é uma televisão muito mais cidadana, porque se preocupa muito com essa questão da inclusão. E também tem o closed caption que se mantém. Vocês já tentaram acionar o closed caption da televisão? Em alguns momentos, as leis obrigam as emissoras a ter um percentagem de erro. ¿Sí? E para que se não tenha esse percentagem, hacen de uma forma umas correções que se cambia de linha a todo momento, dependendo muito do software que se utiliza. Ou seja, se cumpre a lei, mas os sordos não conseguem ler, ¿sí? Porque se fica cambiando. Ou seja, é só uma forma de cumprir uma obrigação, cumprir uma lei, mas não está trabalhando a serviço do público, ¿sí? Não tem nenhuma preocupação com isso. E aqui uma outra questão também. Você pode ter um pouco de água, por favor? E o que são esses conteúdos interativos? Também é uma questão dos conceitos do que é, hoje que se habla de uma televisão social, que é todo um entorno que tem muitas e muitas ferramentas. Algumas que se conhecem é a segunda pantalla, ¿sí? A mais conhecida, mas tem muitas outras ferramentas que fazem parte de um entorno que é uma televisão social. Por exemplo, quando se tem o guia de programação, tem alguns guias que se pode ter, baixar em el smartphone ou tablet, e ao mesmo tempo eu posso ver o que meus amigos estão vendo na televisão. ¿Sí? Então, pego o guia e vejo, meu amigo está vendo tal programa, outro está vendo, e posso também assistir o que meus amigos estão vendo. ¿Sí? Então, é muito mais interativa. Mas aqui, várias formas de conteúdo interativo. O que dissemos que é os mais simples, você pode ter conteúdo em uma página web de um programa, um Facebook, um fanpage de um programa, uma aplicação de envio de temáticas, dúvidas, fotos, textos. Essa interatividade pode ser não adjunta ao conteúdo, ou seja, não necessita que seja ao mesmo tempo que está vendo o conteúdo. Mas a maioria das técnicas de second screen, ou segunda pantalla, é adjunto ao conteúdo. Porque todos vocês, quando estão fazendo alguma coisa, vendo televisão, assistindo uma charla, estão com seus móveis encendidos, ¿sí? Estão fazendo 2 coisas, 3 coisas. Graças. Isso é normal, isso é parte de uma geração e também, mesmo nós outros mais velhos, estamos fazendo. Isto é, pero quando se está interactuando ou falando sobre o conteúdo que está na televisão, isto é basicamente o second screen, a segunda pantalla. Quando se está a falar sobre o que está ou interactuar, ¿sí? Com o conteúdo, alguns programas tem alguns programas que não necessita nem mesmo que seja ao mesmo tempo. Você pode assistir por Netflix, por exemplo, por el áudio. Vocês conhecem a aplicação Shazam, que reconhece a música, sim? Esse aplicativo de segunda pantalla, você pode assistir vídeo on demand, por reconhecimento de áudio, ele sabe em que parte do programa
está a assistir e começa a mostrar em la segunda pantalla interações com esta parte. Não necessita nem mesmo que a programação seja em vivo. ¿Sí? Esses são os mais avançados. Em vivo começaram hoje por Twitter ou WhatsApp. Pero quando falamos da televisão digital terrestre, temos algumas tecnologias, ¿sí? Isto que é? Existe sistema, existem 3 sistemas de transmissão no mundo. Quando em lo analógico tínhamos muitos mais sistemas, pero por la televisão digital são 3 sistemas. O sistema japonês, brasileiro, porque hicimos uma adaptação, o que está sendo adoptado na América Latina, tem mais compressão de imagem. O sistema europeu, o sistema americano. Em México, utiliza o sistema americano, o ATSC, que no momento está em 1.0, pero por la lei está escrito que se pode utilizar o 2.0, que permite interatividade. ¿Sí? E os americanos já estão a trabalhar por o sistema 3.0. Só que o 3.0 é para 4K, ¿sí? E temos que cambiar todos nossos televisores, ¿sí? E cambiar todos os transmissores, ou seja, seria um cambio total na televisão. Então, isso é para 2030, se habla em 2025, pero creio que é muito temprano para se cambiar tudo de novo. Então, isso da segunda pantalla e alguns conteúdos interativos, ¿sí? São as encuestas. Se podemos trabalhar com informações de los atores, personagens da história, isso é muito mais a questão de segunda pantalla. Conteúdos do episódio que está a passar, cenas de bastidores, que é o que mais se acede, ¿sí? São as cenas de bastidores e informações sobre os atores. São como 44% que trabalham, que buscam o conteúdo específico do programa, 79% lo acedem por um segundo dispositivo e 42% este conteúdo sincronizado do programa. E aqui uma coisa também que é interessante. Não se necessita a questão do tempo, ¿sí? 91% das pessoas não acedem em vivo, acedem esses conteúdos antes ou depois. E só 13% acedem esses conteúdos sincronizados. Aqui agora um pouco que se pode fazer por a televisão digital terrestre interativa, sem acesso à internet. O grande problema que temos também é esta questão. Nossa interface de trabalho é muito mala. O controle remoto tem poucas opções. Ou os números, ou os 4 botões de color, ¿sí? Ou o botão OK ou Enter em alguns. Mas o principal que se utiliza são esses. São os 4 botões de color, porque se vemos em nossas casas, se temos mais de um aparato de televisor, os controles remotos são distintos, ¿sí? Mas a posição de los botões sempre são as mesmas. Quando falamos desta interatividade, se chama de interatividade local. Todo vem por aire, ¿sí? O aparato de televisão recebe todo e armazena, e faz um armazenamento. Pero se pode fazer muitas coisas com essa interatividade. Por exemplo, este de lo IPR, que é o guia de programação, onde você pode ver tudo. Isso não necessita estar ligado à internet, você vem todo por aire. E agora algumas coisas, por exemplo, pode ter informações sobre o programa, noticiero, você pode receber também, sem acesso à internet, você vem todo por la televisão, ¿sí? Como, por exemplo, isto da televisão Bandeirantes no Brasil, você pode ter acesso a informações. E algumas formas também, você pode diminuir o tamanho do vídeo, como um vídeo que se diminui. Isto
em Brasil, acabo tendo muitos problemas, porque quando se cambia o tamanho da imagem, se perde a importância do vídeo, ¿sí? Algumas empresas como Warner Bros., Universal, é proibido colocar conteúdo arriba da imagem ou fazer o redimensionamento da imagem. Já preparadas para esta interatividade, claro, se los pagam, se vai poder, ¿sí? Essa é uma forma de que não se pueda mexer em seu conteúdo. Aqui também, em Brasil, mesmo as emissoras religiosas utilizam essa interatividade. As novelas utilizam essa interatividade. Você pode aceder a informações do capítulo do dia, do capítulo anterior, dos personagens, tudo por la televisão aberta e gratuita, sem internet. Aqui alguns que são da televisão pública, que se pode ter informações da Agência Nacional, serviços, e algumas aplicações, como eu vou mostrar também, acesso às condições de voo dos aeroportos, condições de trânsito, de tráfego, E aqui alguns serviços que podem ser interativos e cidadãos. Esta é a televisão da municipalidade, ¿sí? Que é da alcaldia, ¿sí? E aqui tem isso hicimos dentro da universidade com os alunos, informações que são de utilidade pública, que se busca informações sobre os deputados locais, assim, votações por la ciudad. As votações, para não ter que aceder à internet, se utiliza código QR, QR Code, vou mostrar como. E as informações. Aqui, por exemplo, para fazer a votação, para que não se tenha que ligar o televisor, se utiliza código, QR Code, hace a foto e se vai diretamente para o sítio onde se pode acessar a informação. Uma maneira muito sencilla. Algumas empresas estão usando também, para fazer as ventas, utilizando este modelo também. E aqui você vai por ele QR Code diretamente para o sítio onde você pode fazer uma votação. Com a internet se amplia algumas questões, ¿sí? Você pode ter tiendas eletrônicas diretas, algumas coisas, mas nem todos os aparatos de televisão se tem isto de la internet. Em Japão se pode fazer compras, se pode jogar, se pode ganhar dinheiro, tudo por lá, televisão digital interativa, mas com acesso também, esta com acesso à internet. Esses são alguns serviços da televisão do Brasil também, que tem informações sobre emprego. E aqui, uma questão, México está a distribuir televisores, ¿sí? No Brasil se trabalhou muito mais com os conversores, ¿sí? Mas a mesma questão, se a televisão não é só uma questão de controle. Alguns serviços. E agora pouco. Aqui de Peru, que é o mesmo sistema. Dos jovens na escola criaram projeto de registro para chamadas de serviços médicos públicos utilizando a televisão. O que é interessante é que a linguagem que se utiliza é open source, ¿sí? Então, também, qualquer que sabe pouco de programação, você pode criar aplicações. Temos que incentivar esse tipo de formação também, para que se possa fazer de maneira com pouco custo estas aplicações. Com relação a esta de la formação de los profissionais, isto quase todos os cursos têm que esta questão éticas e morais arriba das questões de mercado. Quando vamos dar nossas classes, sempre nos preocupamos muito com a questão do mercado, ¿sí? Como vão conseguir emprego.
principalmente na área de publicidade, essa questão de como fazer produções que tenham essas questões inseridas, sem tanto uma preocupação só de mercado. E uma preocupação com a diferença das audiências, quais são os tipos de público que vamos trabalhar e atendimento às necessidades especiais. Poucas universidades se preocupam em passar esta questão. Sim. Algumas questões também, esse estudo das características da televisão pública, que não se tem disciplinas nessas áreas, só que eu he visto na América Latina, são umas 3 universidades que têm esse tipo de disciplina adentro das carreiras, de falar sobre televisão pública. Pero análises críticas de los medios e comunicação, principalmente acá em México, você tem uma das maiores autoridades, que é Guillermo Orozco, que é dessa área de educomunicação. ¿Sí? E a questão também da televisão universitária ou da universidade, vocês, às vezes, a universidade não tem uma televisão universitária, mas vocês podem criar os espaços de televisão universitário dentro da universidade, ou por carreira, ou por curso. ¿Sí? Porque se considera uma televisão universitária desde a televisão web, por cable ou aberta. Muitas televisões trabalham solamente na web. E não se necessita tanto investimento, pero é questão de fazer. E para ser um canal, a preocupação é qual vai ser a ideia do canal. Se é educativo, se tem uma questão mais formativa, cultural, informativa, a que público se destina, e o principal aqui também um pouco se habla, a questão de como vai ser a programação. Quando os jovens colocam, podemos fazer uma programação muito mais criativa, podemos fazer uma programação muito mais interativa, e os planteio a questão de que como vou fazer isto 24 horas? ¿Sí? Uma televisão que se está em canal aberto tem que fazer 24 horas de programação. ¿Sí? Não vai ser com vídeos de 3, 4 minutos que eu vou conseguir fazer uma televisão por tanto tempo. ¿Sí? E como fazer isso? Quando se planteia as questões práticas de como fazer essa televisão que tanto dizem que tem que ser, não ser aburrida, ¿sí? Quando se coloca de como fazê-lo em verdade, se põe a fazê-lo, essa é uma questão de la prática, de colocar em situações reais de como fazê-lo. E para trabalhar exatamente essa questão, educomunicação, construtivismo e a classe de aula invertida. ¿Sí? É uma preocupação, só um pouco mais à frente, que as classes para ser televisão temos que trabalhar muito com a questão do construtivismo, ¿sí? E quando passamos isto para os jovens, que vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que construir o conhecimento por si mesmos. ¿Sí? Vamos colocar problemas para vocês, ¿sí? Isso, vocês não têm esse costume de fazer isto. E às vezes se queda um pouco difícil de trabalhar. Mas aí podemos fazer algumas coisas como o construtivismo tem a ver com isso. Se tu oyes, ¿sí? Te vas a olvidar. Te miras, tu recuerdas, pero si tu haces, tu compreendes. ¿Sí? E aí sim, a forma de fazer a preparação de jovens para uma televisão muito mais cidadana, que hagam, ¿sí? Que esse modelo que se fala, que a classe de aula invertida, é que se propõem os problemas aos jovens e se os colocam a resolvê-los. Uma forma que eu hago para minhas classes de televisão é: vamos fazer televisão desde o primeiro dia. Nunca ha tenido contato com a câmera. Vamos aprender a fazê-lo. O mais importante é, haciendo por la primeira vez, temos muitos erros,
pero por los errores. Sí, vamos, la cámara, tengo problemas de encuadre. Sí, estoy a izquierda, estoy a derecha. Sí, esto es una cuestión de lenguaje. Entonces, esses errores que se van a cometer no primeiro programa que hacen, vamos buscar por que fizeram esses errores, ¿sí? Qual a teoria que me ajuda a melhorar meu trabalho. Então, hacemos um programa de los errores, sentamos juntos e vemos por que isto, por que isto, por que isto, e buscamos em los libros as respostas e hacemos de novo para assim, aí sim, aprender a ser de uma maneira correta. Assim se constrói conhecimento, ¿sí? Se dá um pouco mais de trabalho, pero não olvidam, ¿sí? Esta forma de la chamada Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, exatamente de proponer problemas, levar problemas para a classe e os alunos vão resolvê-los e somos monitores disto, ¿sí? Aqui, como eu disse, hacer, cometer os errores, buscar o porquê de los errores e aí sim construir conhecimento, compreender, ¿sí? Porque existe buena y mala televisión, ¿sí? Y la cuestión de la televisión tiene mucho a ver no solo con lo contenido, pero como la forma de hacerlo. Ejemplos muy simples. Si estas letras, essas fontes, estivessem muito chiquititas aqui, ¿sí? No se poderia ler, ¿sí? Estos são algunos poucas coisas, ¿sí? Que temos que levar em conta a ser uma produção audiovisual, ¿sí? Porque assim, a mensagem que temos não vai chegar a quem vai. Outro dia estava a ser uma avaliação de um trabalho de uma aluna que estava a ser um documental e esse documental todo com a linguagem da internet, ¿sí? Com cortes muito rápidos, tudo. E me dizia, não, porque isto estou falando de internet e tenho que fazer assim. E começamos a charlar, a falar. Primeiro, só porque é novedoso não quer dizer que é bom, ¿sí? Temos que pensar se isto tem exatamente uma colaboração para o público e para a mensagem. Todos vocês vão fazer um canal de YouTube, ¿sí? Vocês têm um objetivo. Quero falar, quero me comunicar com as pessoas. Se não hago que esta mensagem vá até quem está a assistir, não vou lograr êxito. E para isso tem uma gramática audiovisual que temos que seguir. Algumas regras, sim, temos que fazê-lo. Porque gostamos muito mais de alguns vídeos que vemos no YouTube, de alguns YouTubers e de outros não. Porque a mensagem, entendemos a mensagem, recebemos a mensagem e está também de acordo com o que gostaria de ouvir, sim? O que entendo que é mais interessante, o objetivo, o conteúdo e a mensagem e a forma. Se tem uma câmera toda sem foco ou trêmula, sim? Não se vai entender, não se vai conseguir atingir o objetivo. Algumas coisas, então, e depois a questão do conteúdo, aí, não importa o conteúdo, estas questões lo ajudam a levar a mensagem a quem se destina. Pedro, aqui, se alguns de vocês quiserem criar uma aplicação, este é um sítio free, e se cria uma aplicação de forma muito sencilla, muito interativa. Se pode criar links para websites, para tudo. Eu vou mostrar só o que hice com alguns alunos. Por exemplo, hice uma proposta que se criassem aplicações de utilidade pública, ¿sí? Isto que se pode servir depois também para a televisão. Então, vocês criaram uma aplicação para alquiler de bicicletas, ¿sí? Outros criaram para búsqueda de perros e gatos perdidos, ¿sí?
adopción. Se habla adopción. Entonces, aquí se puede colocar fotos de perros y gatos y se puede hacer la adopción por aquí. Isso é hecho por eles. Isso é uma biblioteca municipal, como aceder à biblioteca, como aceder ao arquivo. E tudo hecho com essa aplicação, em poucas horas se pode fazer. Isso também uma forma de uma aula mais interativa com os alunos. Por aqui temos um chat que todos estão conectados, podemos falar ao mesmo tempo. Só se conecta, coloca seu nome, então se vão a fazer uma gravação afuera da classe, continuamos conversando por chat, se pode passar a pauta de trabalho, estão afuera fazendo uma gravação, se pode mandar o vídeo, e se pode mandar uma foto se é para uma coisa impressa, e assim, tudo hecho com essa aplicação e de uma forma de fazer uma classe também um pouco mais colaborativa. Sim. E aí encerro, sim, a tempo, tranquilo, e estou à disposição nesse e-mail, se todavia se gusta trocar algumas ideias, cambiar algumas ideias, alguma coisa assim, estou à disposição. Graças a todos.